Capítulo 1068, Casamento. Tradução do Koan. Revisão. Nies em Padrim. Enquanto Uliesh e Jinping falavam, a matriz de transmissão ancestral do reino místico da besta divina começou a oscilar violentamente. Ondulações apareceram na superfície, se espalhando. Finalmente chegou a hora dos discípulos no julgamento de fundação retornassem através da matriz de transmissão. Está na hora. Eu me pergunto exatamente o que os discípulos que entraram conseguiram obter. Jinping sorriu e os outros artistas marciais presentes também pareciam esperançosos. Normalmente, não mais do que 10% dos discípulos que entraram no julgamento de fundação do reino místico da besta divina pereceriam. Comparado com as colheitas que poderiam ser obtidas, este era um sacrifício necessário. Afinal de contas, os 4 clãs das bestas divinas tinham um novo lote de discípulos juniores a cada 20 anos ou mais. Embora tenha sido uma grande perda alguns morrerem, isso não era suficiente para afetar o destino de seus clãs. Além disso, os gênios exigiam aventuras de vida ou morte para crescer. Quando as ondas se tornaram cada vez mais intensas, a primeira leva de discípulos apareceu. Todas essas pessoas pareciam estar tristes e desanimadas. Alguns discípulos até tinham ferimentos visíveis. Eles claramente tiveram dificuldades. As sobrancelhas de Uliesh se ergueram. Uma premonição sinistra apareceu em seu coração. Jinping também se levantou. Uliesh perguntou: houve uma mudança no reino místico? Os discípulos do clã do dragão ancestral olharam para Uliesh com olhos aturdidos ao ouvirem essa pergunta. Eles se entreolharam, claramente sem saber o que dizer. Houve algum problema? Várias pessoas morreram. Todos os anciões se levantaram, cada um deles profundamente carrancudo. Ficou claro que algum grande evento havia ocorrido, caso contrário, era impossível que tantas pessoas estivessem envolvidas. Cerca de 20 discípulos morreram. Não temos certeza do número exato. O 8º dragão do clã do dragão ancestral disse gaguejando. O 8º dragão era um discípulo do reino mar divino e também poderia ser considerado um vice-capitão do esquadrão do clã do dragão ancestral que foi dessa vez. Embora o primeiro dragão recebesse a punição principal como o capitão, o primeiro dragão não reapareceu desde que mergulhou no pântano negro. Eles haviam enviado um chamado do dragão de ferro, mas ainda não havia uma resposta. Era possível que o destino do primeiro dragão fosse mais perigoso do que eles pensavam. Assim, a responsabilidade deste desastre seria assumida pelos vários vice-capitães. 20. Jinping ficou imensamente chocado. Este era absolutamente um grande problema. Até mesmo Uliesh ficou nervoso. Seus olhos vagaram pela multidão, procurando Li Ming ou Ren Ming. Especialmente Li Ming. Seu cultivo era limitado, então se algo tão aterrador acontecesse, ele ainda seria capaz de viver. O que aconteceu lá? Jinping perguntou apressadamente. Foi um rei Azura. Nós nos deparamos com o rei Azura enquanto ele passava por sua tribulação demoníaca. Mas o rei Azura era forte demais. Todos os discípulos se reuniram para atacá-lo, mas não conseguimos matá-lo no final. Em vez disso, sofremos perdas críticas e é provável que 60% dos discípulos tenha morrido. O 12º dragão disse com um tom envergonhado. Ele também era um dos vice-capitães do Time e esse tipo de derrota após a derrota foi realmente uma perda de reputação. Isso provou o quão incompetente aquele que tomou as decisões tinha sido. O quê? 60% dos discípulos. Jin Lintian. Apenas que tipo de loucura aconteceu com ele? O clã deu-lhe tantos recursos e tesouros e ele assumiu a liderança, mas ele realmente emitiu uma ordem tão absurda. Jinping disse em uma raiva apoplética. O Jin Lintian a quem ele se referia era naturalmente o primeiro dragão. Ele não achava que algo aconteceria com o primeiro dragão. O primeiro dragão era o mais forte de todos os discípulos dos 4 clãs que haviam entrado, então, se alguém morresse, não deveria ter sido ele. O primeiro dragão, ele, assim que o primeiro dragão foi mencionado, o 8º dragão e o 12º dragão ambos tinham expressões feias. Eles se entreolharam, apontando para o outro falar. No final, ninguém disse nada. Jinping sentiu seu coração bater no peito.
O primeiro dragão era o maior talento que sua família Jin produziu nos últimos 1000 anos e também o mais destacado discípulo do clã do dragão ancestral nos últimos 200 anos. Embora Jin Pinjio estivesse gritando com o primeiro dragão agora, se realmente houvesse algo que acontecesse com ele, as perdas seriam inimagináveis. O oitavo dragão e o 12º dragão não responderam. Então, uma luz brilhou e mais discípulos foram transmitidos. O Lieshi varreu com seu olhar os recém-chegados e, ao mesmo tempo, viu Li Ming e o Renming chegarem. Além disso, até a mais fraca Yan Yuer ainda estava perfeitamente segura. Ele finalmente soltou um longo suspiro de alívio. Estava tudo bem. Voltar vivo é ótimo. Disse o Lieshi, com as palmas das mãos um pouco suadas. Neste momento, ele não se importava com as colheitas que eles tiveram. Podia-se dizer que voltarem vivos era a maior colheita de todas. Jin Pinjio e também varreu a multidão. Quando ele não encontrou o primeiro dragão, sua aparência ficou completamente sombria. Depois de mais alguns instantes de tempo, mais alguns discípulos apareceram. E neste momento, as ondulações emitidas pela matriz de transmissão começaram a diminuir. Esta era a prova de que não havia mais discípulos passando pela matriz de transmissão. Em outras palavras, o primeiro dragão pereceu. O mais notável e jovem gênio que o clã do dragão ancestral produziu nos últimos 200 anos, que tinha grandes esperanças de se tornar um personagem nível de um Lorde Sagrado, cujo cultivo havia alcançado o nível intermediário do Reino Mar Divino, cuja força superava a de todos os outros e que também tinha vários métodos para salvar sua vida, tinha realmente morrido no reino místico da besta divina. Esse tipo de acontecimento provavelmente não havia ocorrido nos últimos 10.000 anos. Quem matou o primeiro dragão? Foi o rei Azura. Jin Pinjio e grunhiu descontroladamente, os olhos vermelhos. Enquanto ele olhava em volta, ele parecia uma besta viciosa. Em sua opinião, embora o primeiro dragão não fosse páreo para o rei Azura, ele ainda deveria ter a capacidade de escapar, especialmente entre tantas outras pessoas. Ele poderia ter sido atrapalhado ou parado por alguém, impedindo-o de escapar. Li Ming estava assistindo ao lado. Ele permaneceu com um olhar indiferente no rosto ao encontrar os olhos sanguinários de Jin Pinjio. Na verdade, era muito difícil encontrar evidências de quem matou quem no reino místico da besta divina, então ele não temia nada. Quanto a uma marca especial de rastreamento sendo deixada pelo assassino, Li Ming também pediu a Mu Qianshui que ela o examinasse e ela garantiu que estava tudo bem. Nesta situação, enquanto Li Ming insistisse no fato que ele não tinha nada a ver com isso, tudo ficaria bem. O Lieshi também percebeu que um acidente havia ocorrido com o primeiro dragão. Normalmente, com sua personalidade, ele teria se gabado para Jin Pinjio e até mesmo zombaria dele em vários momentos, mas com o clã ancestral da Fênix também tendo perdido vários discípulos, ele não estava com vontade de fazer isso. Ele apenas balançou a cabeça levemente e se virou para seus discípulos, dizendo: "O que vocês trouxeram?" Os discípulos sobreviventes tiraram todos os tesouros que obtiveram no reino místico para o Lieshi ver. Yan Yuer e Li Ming tiraram seu coral negro. O valor deste tesouro não era suficiente para compensar o custo das pedras solares violetas para entrar no reino místico da besta divina. Sua colheita foi boa. O Lieshi assentiu. Ele estava satisfeito o suficiente com o fato que Li Ming voltou vivo. Xiaoping, aquele com o mais alto cultivo dos discípulos sêniores do clã ancestral da Fênix, encontrou algo realmente valioso. Era um pouco de erva auxiliar da Fênix. A erva auxiliar da Fênix era um tipo de erva espiritual que crescia ao lado de uma fênix. Foi extremamente valiosa e até útil para um Lorde Sagrado. Pelo conhecimento geral, não havia uma besta divina no reino místico da besta divina por incontáveis centenas de milhões de anos, então qualquer erva auxiliar da Fênix já deveria ter secado. Mas, a erva auxiliar da Fênix que Xiaoping encontrou foi realmente selada dentro de um pedaço de jade-mulin e estava bem preservada, assim como um inseto em um âmbar. A colheita de Xiaoping foi naturalmente elogiada pelos protetores atrás de Wu Lieshi. Com seus tatus, eles tinham que lisonjear Xiaoping.
Afinal, Xiao Ping estava destinado a se tornar uma figura de alto nível do clã ancestral da Fênix. Mas Li Ming olhou com indiferença. Este Xiao Ping não era nenhum tipo de sujeito bom ou justo. Quando os discípulos do clã ancestral da Fênix foram atacados por demônios do reino místico e até mesmo por aqueles com cultivo maior que 10.000 anos, ele esperou pelo momento em que um de seus companheiros de equipe morreu e depois escapou sozinho. Vamos lá. Estamos voltando para o clã ancestral da Fênix. O Lieshi suspirou levemente. Embora as perdas fossem sérias desta vez, este também era o destino daqueles que escolheram andar pelo caminho das artes marciais. Não havia mais nada a dizer. Neste momento, Li Ming disse com uma transmissão de som de verdadeira essência: Honorável mestre, este discípulo não deseja retornar ao clã ancestral da Fênix por enquanto. Eu quero sair e me aventurar um pouco. O osso do dragão supremo não podia ser revelado e absorvê-lo também era um processo muito longo e extenuante. Li Ming não planejava absorvê-lo dentro do clã. Ele não foi capaz de dizer ao Lieshi isso. Afinal de contas, o osso do dragão supremo era um tipo de tesouro que até mesmo um Lorde Absoluto enlouqueceria devido à inveja. Se o Lieshi descobrisse, até manter o relacionamento atual seria mais do que ele esperava. Podia-se dizer que em algumas situações, nem mesmo os laços entre pai e filho poderiam ser confiáveis, sem contar o fato de ele não ser um descendente direto da família Ao. Para começo de história. Você quer sair e se aventurar? O Lieshi franziu a testa. Havia de fato muitos discípulos do clã ancestral da Fênix que se aventuravam para ganhar experiência, mas agora não era um bom momento para Li Ming fazer isso. Li Ming, você não está nem no reino mar divino. Você sabe quantos mestres existem no reino dos deuses. Se você não for cuidadoso e tropeçar em algum artista marcial comum no reino da transformação divina, até eles serão suficientes para matá-lo. Além disso, está quase na hora de você avançar para a 8ª etapa da destruição da vida. Se você retornar à minha família Wu, poderemos fornecer-lhe muitos recursos para ajudá-lo e existe até mesmo o testamento da chama sagrada, sobre o qual você pode meditar. Até bem, eu estava planejando organizar um casamento para você. Vocês dois podem ser considerados um jovem casal dourado, perfeitamente adequado um para o outro. Assim que o Lieshi falou isso, ele inadvertidamente olhou para Yan Yuer, que estava de pé ao lado de Li Ming. Seus olhos brilharam como uma felicidade quase indetectável. Embora essa felicidade parecesse simples, havia, na verdade, um significado malicioso e diabólico, como se ele não estivesse fazendo nada de bom. Yan Yuer congelou. Desde o começo, ela não sabia o que aquelas palavras significavam, mas quando a compreensão começou a se aproximar lentamente, seus grandes olhos se arregalaram. Ela olhou para o Lieshi, incrédula. Poderia ser o chamado jovem casal dourado, perfeitamente adequado um para o outro, isso era, aquilo parecia, ser ela e Li Ming. Dentro do clã ancestral da Fênix, na verdade, havia várias mulheres que tinham a linhagem perfeita da Fênix ancestral. Mas, além dela, todas as outras eram discípulas veteranas ou já eram casadas. Elas claramente não combinavam com Li Ming. Além disso, havia também aquele olhar que o Lieshi emitiu para ela agora. Ela já tinha uma firme compreensão de que ela era o assunto desta conversa de casamento. Assim que Yan Yuer percebeu esse ponto, ela não sabia o que sentir. Como uma mulher com uma linhagem perfeita da Fênix ancestral, se um homem tomasse seu yin primordial, isso teria um efeito surpreendente na própria força da sua linhagem. Afinal, a essência da energia era o mesmo que a linhagem e o cultivo duplo também significava fundir uma parte de sua linhagem com a de um homem. Então como ela poderia não ser afetada? Yan Yuer fez uma promessa de nunca se casar até que ela se tornasse uma dama sagrada, porque ela não queria que o poder de sua linhagem fosse diluído. Mas agora, se ela se casasse com Li Ming, então ela, assim que Yan Yuer imaginou tal cena, ela achou isso um pouco difícil de aceitar. E ainda assim não tanto ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de olhar de relance para Li Ming. Li Ming não parecia ter nenhuma intenção ou interesse em casar com ninguém, assim ele nunca pensou nisso.
Ele apenas olhou para Ulieshi e disse com toda a seriedade: este discípulo realmente deseja sair e se aventurar, peço que o honorável mestre